Irmãos e filhos, nós não deveríamos nos cansar de pensar no mistério que celebramos neste domingo de Páscoa. Sim, ainda é domingo de Páscoa. Esta liturgia do domingo pensa ainda naquele dia da ressurreição e pensa no 8º dia depois da ressurreição. Vejam o Evangelho. Começa na tarde daquele primeiro dia depois do sábado e termina 8 dias depois com Tomé presente no cenáculo. Mas é a ressurreição, meus irmãos. O nosso Jesus, igual em tudo a nós. O nosso Jesus que, como nós, caminhou nos caminhos deste mundo. O nosso Jesus que cresceu, que sonhou, que teve medo, que se cansou, que experimentou o peso e a dor da solidão, da incompreensão, da traição. O nosso Jesus que experimentou o silêncio do Pai, tão presente às vezes na nossa vida, na vida do mundo. O nosso Jesus, que vimos homem de angústias no horto, homem de dores na cruz. O nosso Jesus que vimos cadáver naquela sexta-feira santa à tarde, cadáver sepultado naquele sábado. O nosso Jesus ressuscitou. Não é brincadeira, meus irmãos, não é brincadeira. Ninguém antes havia vencido a morte. Ninguém antes havia ultrapassado a morte. Como um atoleiro, como um pântano maldito, a morte nos engolia. É verdade que Jesus, para mostrar o seu poder sobre a morte, tinha feito alguns voltarem dela. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, 4 dias já depois de morto. Mas eles saíram do pântano e voltaram para esta vida, que não vence a morte, que termina necessariamente depois na morte. E pior ainda, é vida mortal, é vida de morte a vida toda. É uma luta a vida do homem sobre a terra. É morte cada saudade, cada derrota. É morte cada fracasso. É morte cada ferida que trazemos no coração, cada medo, cada angústia. A nossa vida é marcada pela morte. Pois bem, o nosso Jesus, que tomou sobre si a nossa morte, venceu a morte, meus irmãos. Venceu a morte. Olhem como ele aparece no Apocalipse. João vê-lo de um modo impressionante, cheio de glória, os pés como que de ferro, firmes, os cabelos brancos da eternidade que ele agora tem, o rosto resplandecente mais que o sol, os olhos de fogo, o fogo do Santo Espírito que o enche, a túnica branca de sacerdote, o cinto de ouro e a coroa de rei. E ele mesmo diz: eu sou o vivente, vivente não mais dessa vida, vivente do Espírito do Pai. Eu sou cheio do Espírito de vida, eu sou vivente com V maiúsculo. Eu estive morto da nossa morte, mas agora vivo e tenho as chaves do inferno e da morte. Ele é o vivente, meus irmãos. E como é bonito João vê-lo entre 7 candelabros, que são as igrejas, as dioceses, que fazem a igreja de Cristo. Ele vivo, ele vitorioso, caminha no meio dos candelabros. Ele no céu não nos deixa, caminha no nosso meio. Ele está no meio de nós, vivo, vivificante, feito aquele sírio que entrou nesta igreja escura na noite da vigília.
Ele luz no meio das trevas, Ele vida no meio do mar da morte e o povo atrás. Assim é Jesus, vivo, vivificante, nos guiando. Por isso Ele, já no céu glorioso, aparece na tarde mesmo do dia da ressurreição, aparece aos apóstolos e diz: paz a vós, shalom, e mostra o preço da paz. Mostrou as mãos e o lado. Era o cumprimento do profeta Isaías. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Pelas suas chagas nós fomos curados. Que paz tão cara, a nossa paz com Deus. Que preço tão alto voltarmos à vida de Deus. Quão custosa a vitória nossa sobre a morte. A paz esteja convosco. E sopra sobre os 12 e sobre a igreja o Espírito de paz, o Espírito que é dado para o perdão dos pecados. E depois diz: como o Pai me enviou na força desse Espírito, eu vos envio na força do Espírito Santo. Aqui Jesus prepara a missão da igreja. Ele vivo, Ele vitorioso. E assim Ele está no nosso meio. Meus queridos irmãos e filhos, nesses 8 dias, entre o dia da ressurreição e o domingo da oitava, a igreja todos os dias, sem faltar um, rezou como mãe carinhosa, como mãe afetuosa e cuidadosa, rezou pelos que nasceram dela na noite da vigília pascal. Nunca esqueça. Se segundo a carne nós temos muitas mães, segundo o Espírito de Cristo, nossa mãe é uma só, é a mãe católica, que nos gerou do mesmo ventre, da mesma barriga, a pia batismal. Todos nascemos na pia batismal. Todos nascemos da água, instrumento do Espírito de Cristo. Pois a igreja, nesses 8 dias, todos os dias rezou pelos recém-nascidos, pelos neófitos, aqueles aos quais ela gerou para Cristo. E hoje não foi diferente, não é diferente. Veja a oração da missa, é misteriosa. Pede que nós, os que foram batizados na vigília pascal, e nós aprendamos a compreender a água, o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu vida nova e o sangue que nos remiu. O que significa isto? Significa que esse Cristo que está vivo no céu, esse Cristo que é Senhor, Ele continua vivo e agindo na igreja, nos sacramentos, meus irmãos. No batismo, o Senhor Jesus, pela água, nos dá o seu Espírito, para que nós tenhamos a vida divina, a vida no Espírito Santo, a vida de ressurreição. Todos vós que fostes batizados em Cristo, mergulhastes com Cristo na morte, e já tendes em vós o Espírito Santo de vida. Eis a água que nos lavou, e o sangue que nos remiu, o sangue da Eucaristia. Cada vez que comungamos, recebemos o corpo do Senhor, a humanidade do Senhor, cheia de Espírito Santo, cheia de vida divina, que nos vai dando essa vida, vai nos divinizando, vai divinizando a igreja, e através da igreja, através de nós, o mundo, até a plenitude da manifestação do reino na vida eterna. E seja o batismo, seja a Eucaristia, nos dão o Espírito Santo. Todos os sacramentos nos dão o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que vai nos plasmando, vai nos recriando, vai nos dando a vida do Senhor ressuscitado. Cristão, tu tens em ti a vida divina. Tu tens em ti a vida que o ressuscitado, depois de um duelo tremendo, como dizia a sequência de Páscoa cantada, neste belo duelo, o latim diz, num estupendo duelo, num tremendo duelo entre a morte e a vida,
O príncipe que foi morto, agora reina vivo. E está lá no céu, sacerdote eterno, oferecendo o seu sacrifício eterno pela humanidade. E na terra nós, igreja sua, membros do seu corpo pelos sacramentos, participamos da sua intercessão, do seu sacerdócio. Ó cristão, tu estás em Cristo, o ressuscitado. Cristão, tu tens uma vida nova que o mundo nem sonha, que o mundo não conhece. Cristão, toma consciência disso que tu és. Tu és membro de Cristo. Tu deves viver uma vida nova, uma vida cheia de esperança. Tu sabes que a morte foi vencida. Tu sabes que no fim do caminho não existe, não te espera o nada, mas o tudo, o vitorioso sobre a morte, nosso Senhor. É isso que a igreja tem para dar ao mundo. É isso que a igreja tem para testemunhar ao mundo. É isso que nós cristãos devemos viver na nossa vida. Uma vida de criaturas novas. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas, eis que tudo se fez novo. Nessa noite, nós experimentamos mais uma vez a presença do ressuscitado, daquele que caminha glorioso, soberano entre os 7 candelabros. Nós vamos ordenar mais um sacerdote para a igreja, para fazer as vezes do Cristo ressuscitado, cabeça, esposo, pastor do seu povo. É Ele vivo, é Ele que na força do seu Espírito Santo continua suscitando na sua igreja aqueles que em seu nome, como presença real, sacramental sua, vão fazer as vezes dele no meio do rebanho. Vejam, Ele está vivo. Só Ele pode encantar o nosso coração. Só Ele pode nos seduzir de tal modo que nós deixemos tudo para segui-lo, que nós entreguemos a vida para sermos instrumentos dele. Também o seu sim, Frei José Roberto, também o seu sim, a sua disponibilidade em ser humilde instrumento do ressuscitado, é um sinal da vitalidade do Senhor, da presença soberana do Senhor na sua igreja, o Senhor que não nos abandona nunca. Você, recebendo hoje o grau do presbiterado, recebendo o sacerdócio ministerial, que você não tinha ainda, pelo batismo, pela crisma, pela Eucaristia, você é parte do povo sacerdotal. No diaconato, você, com o sacerdócio comum dos fiéis, serviu, fazendo as vezes do Cristo, sendo presença do Cristo servidor. Mas agora, pelo grau do presbiterado, você receberá sim a participação no sacerdócio de Cristo, como cabeça da igreja, como esposo da igreja. E assim será aquele que tornará presente e atuante o Cristo como profeta, palavra viva de Deus, como pastor que dá a vida pelo rebanho, como sacerdote que santifica o rebanho, que apresenta o rebanho ao Pai, e em Cristo e com Cristo e por Cristo traz a vida do Pai, que é o Espírito Santo, ao rebanho. Eis aqui, você vai ser configurado a Cristo no seu sacerdócio. Que mistério tão grande esse, meus irmãos. Frei Roberto fará aquilo que não pode fazer. Dá a vida à igreja, dá a vida ao mundo. Que vida Frei Roberto tem para dar ao mundo? Nenhuma. Nenhuma. A não ser aquela que não é dele, a vida de Cristo. Que ele humildemente, como instrumento, será canal limpo, canal desobstruído, para que esta vida passe. Eis aqui a beleza do sacerdócio. Olhando um padre, a gente deveria lembrar das palavras de Cristo: sem mim
nada. Sem mim nada podeis fazer. Eu nunca esqueço, no dia da minha ordenação sacerdotal, à noite, meu irmão, que é muito racional, ele é médico, ele olhou para mim e disse: isso eu não entendo. Eu, para ser cirurgião, quanto treinei? Quantas cirurgias fiz antes para adquirir habilidade? Muito bem. Ontem você não podia celebrar. Hoje do nada você vai e diz: é o meu corpo, é o meu sangue, e consagra. Sem ter treinado antes. E aqui está a diferença. A habilidade é do meu irmão, é posse dele. Eu não tinha nada meu. Simplesmente eu me tornei presença de um outro, instrumento de um outro, instrumento que deve ser dócil, que deve ser disponível, que deve ser tão ligado a esse outro que a gente mesmo não apareça, mas ele apareça, ele fale, ele age em nós. Hoje pela manhã, Frei Roberto disse: me diga uma palavra para o meu sacerdócio. E eu lhe disse: o sacerdote é sobretudo, é essencialmente amigo de Cristo. Na última ceia, depois de ter lavado nossos pés, antes de dar a vida na cruz, antes de se dar no pão e no vinho, o Senhor olhou para nós e disse: eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Todo padre deveria ter essa palavra no seu coração: amigo. E Jesus diz: por que amigo? Porque eu vos dei a conhecer o que ouvi do meu Pai. Queridos padres, querido Frei Roberto, esse é um segredo nosso. Esse é um segredo. Talvez vocês digam: que segredo que todo mundo sabe? Não. É um segredo que a gente aprende na carne da vida, no exercício do sacerdócio, às vezes chorando. Eu vos dei a conhecer o que ouvi do meu Pai. O que foi que Jesus ouviu do Pai? O que foi que o Pai contou a Jesus? Ao coração de Jesus, à vida de Jesus, e que Jesus nos conta. O que o Pai contou foi um segredo tremendo. O Pai foi revelando ao Filho, Frei Roberto, que ele salvaria o mundo não pelo sucesso, mas pela cruz. Não transformando pedras em pão, não dando show, pulando do pináculo do templo para baixo para mostrar o seu sucesso. Não se ajoelhando diante da lógica dos palácios e dos reinos do mundo, mas abraçando o caminho do servo sofredor, construindo o reino pequenininho como o grão de mostarda que cresce, que vem devagar como a rede jogada no mar que é puxada, que é simples, pequeno, humilde, escondido às vezes como um tesouro no terreno do coração, mas valoroso como uma pérola, pela qual vale deixar tudo. Eis o reino que Jesus veio trazer, o reino que vem nas coisas pequenas, o reino que levou Jesus à cruz, à morte. Frei Roberto, esse é o segredo. O segredo, a fecundidade do seu sacerdócio, meu filho, não estará no sucesso. Não se iluda com isso. A fecundidade do seu sacerdócio não estará em obras vistosas, em coisas mega, como se diz tanto hoje. Mega evento, mega show, mega tudo. O que é mega não fascina nosso Senhor. A fecundidade do seu sacerdócio estará na sua união com Cristo. Aquele que foi crucificado e que ressuscitou, o vencedor da morte. E que insiste em, mesmo depois de ressuscitado, só se deixar reconhecer pelas chagas. As chagas de amor,
que são gloriosas, mas continuam abertas. É na sua intimidade com Cristo sacerdote, é na sua disponibilidade de com Ele viver uma vida pascal, de morte contínua e de contínua ressurreição. É de aprender a fazer pulsar o seu coração no ritmo do coração de Cristo, do bom pastor. É nisto que estará a fecundidade do seu sacerdócio, em ser amigo dele, íntimo dele. Jesus, falando do ministério de pastor dele, Jesus diz uma frase que, sinceramente, eu lhes digo sem medo e sem acanhamento, eu não entendo, e quem entender, eu gostaria que um dia me explicasse. Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus quase que diz que o amor do Pai por ele está condicionado ao amor que ele tem por nós. O entregar a vida por nós, o se gastar por nós. Veja, é quase a condição para que o Pai o ame. É um mistério. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Dá a vida, Frei Rogério. Você, Frei Roberto, que já entregou a Nosso Senhor a sua vida pelos votos, agora você entrega sacerdotalmente a sua vida pelo rebanho. Para os seus irmãos frades, você é irmão, irmão entre irmãos, e continuará sendo. Mas agora, pelo sacramento do presbiterado, você para a igreja será a imagem viva do pastor, do esposo, do sacerdote. Esqueça-se de você. Deixe que Nosso Senhor haja. Deixe que Nosso Senhor ame através de você. Deixe que Nosso Senhor lave os pés através de você. Deixe que Nosso Senhor continue a dar a vida através de você, para que a igreja experimente a força do amor do Salvador, para que a igreja experimente a força da sua ressurreição. Frei Roberto, ser padre é chamado do Senhor. A sua história, meu filho, só você conhece. Só você sabe, no seu coração, o que você já viveu diante do Senhor, de bonito ou de feio. Mas tenha certeza, se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor o chamou. A partir de hoje, ninguém pode duvidar da sua vocação sacerdotal. Cristo e a igreja chamaram você. Todo mundo ouviu pela boca do diácono. Você foi chamado. Como todo mundo ouviu a sua resposta. Pode parecer meio louco, meio exigente, meio duro o que eu vou dizer. A partir de hoje, você não terá crise de vocação. Como já não pode ter de vocação religiosa, também não pode ter crise de vocação sacerdotal. A vocação você tem. A única crise que você pode ter a partir de hoje é de fidelidade. Cuide de não tê-la. Cuide de ser fiel até o fim. Ser padre é bom. Ser padre é a alegria da vida de um homem que se entrega a Nosso Senhor. Ser padre é conhecer os segredos do Senhor. Ser padre é ser um sinal e um instrumento privilegiado do reino de Deus. Lhe deixo mais uma frase de Nosso Senhor, tão comovente. No fim de tudo, Ele olhou para os 12 e olha também para nós, queridos padres. E olhou para os 12 e diz: fostes vós que permanecestes comigo em todas as minhas tribulações. No fim de tudo, depois de tanta lerdeza dos 12, depois de tanto medo, depois de tanta coisa, Nosso Senhor ainda diz isso: vós permanecestes comigo. Permaneça com Ele. As aflições suas são as dele. As incompreensões que ele sofreu, você sofrerá. A rejeição do homem a Cristo respingará em você. Bendito seja você se não se acovardar.
se abraçasse com Ele e se misturar a sua oferta de vida a dele na missa de cada dia. Deus o abençoe, Frei Roberto. Que essa noite seja uma grata memória no seu coração e, sobretudo, no coração da igreja. Que depois aqueles aos quais você servirá no decorrer dos anos possam, ouvindo falar dessa noite, pensar no coração: noite bendita aquela que nos deu um Padre, que é a imagem viva do Senhor, imolado e ressuscitado. Deus o abençoe e que este caminho que hoje se inicia dure por toda a eternidade. Amém.